Boa tarde, pessoal. Bem, né, professor? E aí? Tudo bom? Bem, Tudo bom? professor, eu tive problema lá com o horário do trabalho, né? Pois é, eu me lembro aí da tua mensagem, mas eu achei estranho, viu, E Jefferson? ainda para mim aparece ali às 17 horas. Depois daquilo eu não consegui colocar, por isso que eu nem enviei por e-mail. Não, mas eu até, por isso que eu, antes de responder, eu fui lá e entrei, né, nas configurações, eu vou te mostrar aqui, e realmente é porque são dois horários que constam ali, só um pouquinho aí. E, porque assim, ó, só um minutinho. Uhum, sem problema. Sem problema que eu tô tomando café. Agora eu estou localizando aqui. Deixa eu só. Quando a gente faz a edição, né, Aham. a gente tem aqui várias opções e uma das opções é a questão de horário e data de entrega, Uhum. e aí a gente pode optar por configurar para aceitar a entrega atrasada. Então, eu coloquei dia 3 às 17 horas, né? E habilitei a data limite 3 de outubro até às 18. Mas aí, eu não consegui, não consegui colocar lá, dava como atrasado, né? Uhum. Mandei e-mail ali tudo. Tá, mas ele não aceitava ou só dizia que estava atrasado? Hum, Sumiu aquele a parte de baixo ali, sabe? Ah, Tem como colocar ali. tá. Hum. Ele não aceitava tu colocar o arquivo. Não, professor, aí por isso que eu não enviei e-mail. Hum. Eu achei. Mas que hora é isso, lembra? Logo depois das 5. Já é mais perto das 6 já. Era das 6. É. Então deve ter. Cheguei em casa e ainda estava de pouco cheguei em casa. De repente era alguma encrenca no Moodle, então, porque. Mas por isso que eu até falei para os guris no grupo ali, quando a gente fez para entregar tudo, eu disse, deu problema lá, mas mesmo assim veio por e-mail. Aham. Teve dois grupos que aconteceram esses problemas aí. O teu e o. Da Maria. Maria está aí também. Não, a Mariana, não é a Maria, a Mariana. Mariana e uma outra menina. E elas relatam uma situação parecida com a de vocês aí. E que na verdade o problema é que assim, geralmente eu não considero, né, esses Uhum. envios pelo e-mail, porque vira uma bagunça, né? Receber por e-mail. Não, eu lembro que o senhor falou e frisou bem no início das aulas sobre essa questão do e-mail. Mas como foi em caso extremo, eu também procuro não mandar, né? Mas como foi em caso extremo, Uhum. Tá, eu vou entrar em contato com o pessoal ali que faz o suporte, vou relatar essa situação, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar outra vez que eu fizer aqui a configuração, eu vou botar os horários praticamente iguais. Vou botar assim, por exemplo, 17 aqui e botar 17:01 aqui só para habilitar o. não entendi. Vou botar 1 minuto de diferença, que daí vai ficar a mesma coisa e ser finir, né? Não, Mas. tranquilo, professor. Até ele peço desculpa pelo transtorno aí. Não, é que na verdade eu achei estranho, né? Porque eu tenho usado esse recurso exatamente porque eu sei que às vezes a pessoa, né, precisa de um tempinho a mais, aí eu botei, deixar mais 1 hora, né? Não, aí o senhor ainda falou, ainda na aula, não, eu posterguei a entrega toda, tipo, o professor ainda postergou e eu ainda não entreguei depois ainda. Porque teve um pessoal que pediu, disse que tem dificuldade de fazer
os trabalhos durante a semana, enfim. É bem complicado, você. E aí... Tá vendo? Eu tô tomando café agora. Ainda bem que foi pouca gente. A maioria do pessoal conseguiu entregar ali até às 17 e não deu problema. Ah, que bom. Não, mas tudo bem, eu vou considerar o trabalho de vocês, mas... Não, mas até lhe peço desculpa pelo transtorno aí, que eu vi ontem, lhe mandei e-mail ontem já, e hoje também. Mas Bem, então, pessoal, assim, duas coisas, né, que eu quero, antes de iniciar aqui, quero lembrar para vocês a questão eu acho que até falei já na sexta-feira, mas vou reforçar aqui, né? Vocês têm que vocês estão convidados aí pela Pró-Reitoria de Graduação a participar aqui das avaliações das disciplinas, né? Essa aqui é a primeira etapa. Então, está ali o caminho, né, que vocês devem acessar caso decidam participar. Então, são questionários rápidos, né, a respeito das diferentes disciplinas em que vocês estão matriculados agora no primeiro semestre, né? Então, está ali, registrado, né, o acesso através do portal do aluno. Depois de fazer o login, então, com os dados de usuário e senha, vocês selecionam ali, ó, avaliações institucionais e a avaliação de disciplinas, etapa 1. Né? O prazo vai até o dia 9. E segundo, né, pessoal, eu queria comentar com vocês é que no nosso plano, né, nós estamos já no mês de outubro, eu estava olhando aqui a sequência, né, do nosso planejamento. A gente vai iniciar hoje o estudo das funções de ajuste, né? E hoje é dia 4 de outubro. Deixa eu mostrar aqui. Então, a gente vai começar hoje, né, o estudo aqui dos conceitos relacionados à técnica de ajuste de curvas e um critério que é bastante usado para determinação da função de ajuste, que é o chamado critério dos mínimos quadrados. Então, esse critério ele estabelece uma forma de obtenção de funções que se ajustam a um conjunto de pontos usando um conceito diferente da interpolação, tá? Então, isso gera vários tipos de funções de ajuste, podem ser usadas funções polinomiais, né? Polinômio de primeiro grau, segundo grau, funções do tipo exponencial, ajuste por função logarítmica, enfim, vários tipos de funções de ajuste. E isso torna, né, a técnica de ajuste de curvas mais maleável, digamos assim, comparada com a técnica da interpolação, né? E ela é muito usada principalmente nas ciências sociais, na química, para fazer, assim, estabelecer uma relação entre duas variáveis que, a princípio, né, bom, hoje, né, pessoal, com a facilidade que existe de se coletar dados, né? Hoje existem dados sobre tudo, né? Vocês têm dados, por exemplo, vocês compram um produto na internet, pronto, aquilo vira um dado, né? O João comprou, sei lá, um computador, né? O José comprou um celular da marca tal, né? Então, isso tudo gera, né, o que as pessoas fazem na rede, principalmente, né, acaba ficando registrado, né, possível de ser rastreado. Então, quase tudo que a gente faz através da internet, principalmente quando é um comércio, né, isso gera um dado, principalmente para as empresas que pretendem vender futuramente, né? Então, é possível estabelecer relações entre
as pessoas que moram na região sul compram mais produtos de um determinado tipo, né? As pessoas que moram na região sudeste compram produtos de um preço entre X e Y, enfim, tá? Existem tentativas, né, e às vezes bem-sucedidas de estabelecer relações entre as mais diferentes variáveis, né? E essas relações, muitas vezes, elas são relações que podem ser estabelecidas através de conceitos, né? E às vezes podem ser estabelecidas através de números, né? Algumas fórmulas matemáticas, e essas fórmulas, em alguns casos, dependendo, né, evidentemente, do problema e dos recursos usados, podem se transformar em funções, né? Então, dentre as inúmeras técnicas que existem de se estabelecer estas relações entre conjuntos de dados, tem a técnica de ajuste de equações ou ajuste de curvas, né? Então, assim a gente vê, se vocês pegarem livros, né, de pessoas que fazem teste em laboratório, analisando lá, né, o rendimento de uma determinada reação química a partir, né, de um determinado ingrediente que com diferentes dosagens, né, e isso gera um conjunto de dados que pode ser ajustado, né? Tem um exemplo que eu estava lendo essa semana, né, um livro do Moretti, por exemplo, que ele estabelece lá, existem dados, né, desde 1750 aproximadamente, das chamadas manchas solares, né? Se vocês gostam desse assunto, vocês, né, talvez já tenham lido que o Sol tem umas regiões que são chamadas de manchas, né? Essas manchas, elas têm uma característica, elas são zonas em que a temperatura é bem mais baixa, né? Exatamente porque está manchado, então não emite tanta energia aquela região e faz com que seja possível identificar a existência daquelas manchas, né? E isso tem gerado tabelas de pontos, e tem pessoas que se dedicam a estudar este fenômeno, né? E procuram estabelecer, então, a quantidade de manchas solares ao longo do tempo e tentar descobrir, né, qual é a regra, né, que estabelece, ou isso para prever, por exemplo, quantas manchas vão ter no que vem, no próximo ano, daqui a 10, daqui a 15 anos, né? E é possível estabelecer que existem componentes periódicos, né, nesse tipo de fenômeno a partir de algumas técnicas de ajuste, tá? Então, e esse é um tema que me interessa muito, eu gosto muito desse assunto, estou estudando há vários anos esse assunto, leio muito, né? Desenvolvi, inclusive, uma função, né, que estabelece as componentes periódicas dessa tabela. Eu já testei várias vezes, os resultados são muito bons, né? Então, existem diversas, né, funções de ajuste conhecidas na literatura, tá? E eu vou apresentar para vocês aqui, então, algumas destas funções. Eu vou mostrar né, os exemplos a partir de dados que a gente encontra nos livros, né? E mostrar o cálculo da solução detalhadamente em alguns exemplos, tá? E tem alguns textos que estão disponíveis ali no... Deixa eu dar uma olhada ali, como é que está organizado o Moodle aqui. Ó, esse aqui vamos mostrar aqui, está ocultado aqui, tá? Então, eu tinha alguns arquivos ali que estavam ocultos, agora, né, eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, agora esse tópico, ajuste de curvas, né, está com os arquivos disponíveis aqui para vocês consultarem, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, o ajuste de curvas é o título, tá? Também
a gente costuma usar o termo ajuste de equações, né? São duas expressões equivalentes, tá? Em certos livros vocês vão encontrar o título ajuste de curvas, em outros títulos, em outros livros o ajuste de equações, elas querem dizer a mesma coisa. Tá? Então, o objetivo é ajustar um conjunto de dados obtidos experimentalmente. Né? Então, isso aqui é muito importante, ó. Certo? O fato dos dados serem obtidos experimentalmente, né? Eu lembro lá que no início do semestre, né, a gente comentou, falamos muito sobre a teoria dos erros, né? Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente deve lembrar que dados oriundos de experimentos, né, eles naturalmente estão sujeitos a erros na sua origem. Né? Imagina, por exemplo, vamos falar de um assunto aqui né, do nosso dia a dia aqui no Brasil, que é o número de pessoas que são infectadas, por exemplo, diariamente pela Covid. Né? Este número é obtido a partir de dados informados pelas secretarias de saúde, né, dos municípios brasileiros, que, por sua vez, informam as secretarias estaduais, que, por sua vez, informam ao Ministério da Saúde. Né? Então, esses dados, nem sempre eles são corretos. Né? Não estou dizendo que os dados estão errados por má fé, ou por isso ou por aquilo. Não. É que, às vezes, não é registrado corretamente. Né? Às vezes, uma pessoa é diagnosticada com Covid, depois o médico revê, e vice-versa. Né? Às vezes pensa que não é, e depois verifica que é. Né? Tem, às vezes, a pessoa que testa, faz um teste lá, dá negativo, depois faz uma contraprova, o teste dá positivo. Então, né, este é um exemplo em que os dados eles podem ser questionados. Né? Outro exemplo é, se a gente pegar o número de pessoas, né, que, por exemplo, no Brasil hoje está desempregado. Né? Os números do IBGE hoje falam em torno de 14,7%, né, da população economicamente ativa. Né? Então, isso é um contingente bastante alto, é o maior número da série histórica, né, divulgada pelo IBGE. Né? Certo? Bom, esse é o número exato? Não, pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor. Né? Certo? Então, o que eu quero dizer é que dados obtidos experimentalmente, né, a gente pode sempre imaginar que eles não são 100% exatos. Né? Vai medir a temperatura de um objeto. Né? Bom, depende de onde tu mede a temperatura, pode dar resultados diferentes. Né? Enfim, eu poderia citar aqui diversos exemplos, né, em que a gente tem lá um conjunto de dados que são obtidos através de um experimento, então é importante sempre lembrar isso, né, que esses dados eles não são 100% exatos. Né? Então, o objetivo é ajustar esse conjunto de dados a uma função matemática, né, que possa fornecer um modelo para estimar outros pontos e também fazer a previsão de comportamentos futuros. Ó. Então, isso aqui é muito importante também. Né? Diferentemente da interpolação, né, em que a gente vai inserir pontos sempre entre os dados da tabela, né, aqui no ajuste, a gente pode usar aquela função para fazer uma previsão. Ó, imagina, por exemplo, no caso, né, das pessoas diagnosticadas com Covid, que a gente ouve, né, sempre aquelas estimativas, né, de que agora está apontando que vai diminuir. Esse é o estado atual, né? A situação atual indica que o número de pessoas infectadas vem diminuindo e faz com que as pessoas considerem, né, que essa tendência deverá se manter. O que significa isso? Que a pessoa está fazendo uma previsão, né, para instantes futuros. Daqui a uma semana, 2 semanas, a previsão é de que o número deverá ser menor, né? Mas sempre as pessoas ressaltam que esta previsão está sujeita a se manter as taxas atuais, né? Certo? Então, é importante sempre que se fala... Isso, o maior exemplo, né, de previsão de comportamentos futuros é a previsão do tempo. Né? A gente, muitas vezes, as pessoas vão sair de casa, né, vão pensar, vou olhar a previsão do tempo, né, se vai chover, se não vai chover. Bom, aquilo ali é uma previsão. A previsão do tempo, muitas vezes, ocorre
que o que acontece não é exatamente o que foi previsto. Né? Por quê? Porque as equações matemáticas, né, que são usadas para fazer a previsão do tempo, elas não são equações que têm dados exatos, né? E o próprio modelo de clima que é usado pelos diferentes laboratórios, pelos diferentes institutos, ele não é 100% exato. Não existe nenhum modelo matemático que é capaz de prever, né, o comportamento futuro do clima por mais de uma semana com 100% de exatidão. Não existe nenhum. Tá? Não adianta falar que há esses modelos que falam que daqui a 5 anos a Terra vai esquentar, isso é tudo papo furado. Não existe isso. Né? Isso aí é ficção científica. Tá? Então, a gente observa que, em geral, né, os dados podem conter erros decorrentes dos instrumentos de medição ou até mesmo dos critérios metodológicos usados na obtenção do dado. Né? Isto é, como um exemplo que eu sempre cito aqui, né, por exemplo, como é que o IBGE considera, por exemplo, que uma pessoa é analfabeta. Né? No Brasil, o número de analfabetos vem diminuindo, né, com o passar do tempo, felizmente, né? Mas existem discussões, né? Às vezes os números divulgados não são exatamente aqueles dados observados na realidade, né? E exatamente porque, às vezes, o critério metodológico pode não ser, né, o melhor. Né? Tem outros exemplos, né? Se vocês olharem, por exemplo, qual é o critério para diferenciar a pessoa que é um cidadão da zona rural de um cidadão da zona urbana, né? Certo? Então, no Brasil, hoje, né, praticamente 80% da população é considerada de população urbana. Né? Na década de 1960, 60% da população era rural, né, no Brasil. Hoje, em torno de 20%. Né? Vocês vejam que em 50 anos, né, 60 anos, que foi uma mudança bem drástica, né, no perfil da população brasileira. Né? Outro exemplo que eu cito aqui, né, é a medição da temperatura. Né, certo? Os instrumentos de medição, né, eles podem gerar dados com erros, tá? Porque a temperatura atmosférica ela depende muito da posição, né, que o instrumento está, certo? Depende da altitude, né, certo? Então, os instrumentos eles não são perfeitos, né? A gente tem muita discussão, né, sobre esses medidores de velocidade que tem nas cidades, né, que são usados para gerar autos de infração, né, para controlar a velocidade dos veículos que transitam nas cidades grandes. Né, a gente questiona, né, os instrumentos têm que ser aferidos, né, periodicamente para poder fazer a medição corretamente. Né, e vocês sabem que, pela própria legislação, né, quando um instrumento de medição é usado numa via pública para medir a velocidade de um veículo, né, se a velocidade da via, digamos, é 60 km por hora, né, é aceito um erro na medição de até 67 km por hora. Então, se o veículo tiver até 67, ele não vai ser autuado. Né? Por quê? Porque se considera, né, que o próprio processo de medição ele não é 100% exato. Tá? Então, porque a própria forma de medir a velocidade, né, se vocês observarem, a velocidade instantânea do veículo, né, ele é o limite, né? Lá para quem fez o cálculo, lembra lá a definição, né? É uma derivada, né? A velocidade instantânea, né? E como é que a derivada é aproximada? No caso do veículo, em uma via pública, tem dois sensores assim com uma distância bem pequenininha, né? Que é o denominador ali da derivada, do quociente que divide a derivada, né? Então, como é que é feito? Essa é o numerador, né? Então, como é que é feito o cálculo da velocidade? A velocidade é aproximadamente igual à distância dividida pelo tempo. Tá? Então, o que acontece? A distância é conhecida, né? A distância entre os dois sensores ali. Aí o veículo passa, né? E o instrumento calcula o tempo. Tá? E divide um pelo outro, né? Distância sobre tempo dá o resultado da velocidade. Tá? Só que, como não é a velocidade instantânea, que ele é uma aproximação da velocidade instantânea. Né? Por isso que a norma técnica estabelece que pode haver essa diferença, né,
para cima de até 7 km por hora em relação ao limite de velocidade, no caso de o limite ser 60, tá? Então, quer dizer, as normas, né, elas preveem a possibilidade de haverem erros, né? Um outro exemplo que eu sempre cito para os alunos de cálculo numérico aqui, quando a gente compra combustível, né? Combustível no Brasil, os postos, né, de combustíveis, eles são aferidos, né, fiscalizados pelo Inmetro. Então, o Inmetro estabelece normas de como o cálculo do volume deve ser realizado pelo posto, né, pelo revendedor de combustível que abastece os veículos. Então, quando a gente compra 20 litros de combustível, né, é aceito um erro para cima ou para baixo, né, de até 100 ml. Né? Então, o posto de gasolina ele pode te vender, quando tu pede 20 litros, ele pode te vender entre 19,9 e 20,1 litros. Se ele vender 19,92 litros no lugar dos 20, ele está dentro da regra. Agora, se ele vender 19,8, ele está fora da regra, né? Ele pode ser autuado. Né? Então, o instrumento lá que ele usa para abastecer tem que ser regulado novamente para trabalhar dentro daquela faixa ali, né? Dos 100 ml a cada 20 litros para cima ou para baixo. Claro que dificilmente ele vai te vender mais do que 20 litros, né? Quando tu pede os 20, tá? Mas, enfim, né? é uma forma de reconhecer, digamos assim, né? Que os instrumentos eles não são 100% precisos, então, tudo bem. Então, a regra, né, estabelece uma norma para que, né, também o posto de gasolina não seja penalizado, né, indevidamente. Tá? E assim vai, pessoal. Existem, né, regras para todo tipo de produto praticamente. Tá? Então, isso é uma forma, né, das agências reguladoras, né, dos institutos, que, no caso do Inmetro, né, eles reconhecerem, eles colocarem na norma, né, este conceito de que os dados obtidos experimentalmente eles não são 100% exatos. Tá? Então, isso é um conceito bastante importante. Bom, então, esse critério aqui, ó, que é o critério dos meus quadrados, tá? É um critério bastante utilizado, bastante citado na literatura para definir, né, qual função deve ser escolhida para fazer o ajuste a um conjunto de pontos. Né? Então, o critério dos meus quadrados, né, ele vai ser estabelecido aqui. Né? Então, vocês vejam o seguinte, ó, os pontos eles vão ser designados, né, da forma x1, y1, x2, y2, até o xn, yn. Então, é muito importante observar que o n, né, que o índice, aliás, ele vai de 1 até n. Tá? Então, o número de pontos, né, que vai aparecer aí nas tabelas, né, será chamado genericamente de n pontos. Tá? Então, isso é uma informação que é importante porque no caso da interpolação, por exemplo, e da integração numérica, a anotação, na maior parte dos livros, ela vai ser diferente dessa anotação aqui do ajuste. Nos livros, a maior parte dos autores que falam sobre ajuste de curvas usam essa anotação que eu estou usando aqui. Tá? Então, vocês cuidem, né, se vocês usarem, melhor dizendo, se vocês consultarem algum material diferente daquele que eu estou usando aqui, né, vocês cuidem qual é a anotação usada, porque isso faz diferença na formulação do problema. Então, dados os pontos, x1, y1, xn, yn, a função, né, p de x, que melhor se ajusta a esses pontos, é a que minimiza a soma S, que é o somatório, quando i varia de 1 até n, né, do p de xi menos o yi elevado ao quadrado. Onde o p de xi é a função de ajuste calculado no ponto x igual a xi. O valor de S, dado na equação 1, é chamado de soma dos resíduos. Né?
É essa a razão pela qual esse é o critério dos mínimos quadrados, né? Na verdade, é a soma dos quadrados dos resíduos. Faltou escrever aqui, a soma dos quadrados dos resíduos. Então, o que é o resíduo, né, pessoal? O resíduo é essa diferencinha que tem aqui, para cima e para baixo, ó. Tem os pontos aqui, né? Ó, vocês observam que tem umas bolinhas ali. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó, agora dá para enxergar melhor aqui, ó. Vocês veem que tem uns pontinhos aqui, que são essas bolinhas, ó, tá? Então, os pontos. Vocês vejam que a reta, né, ela passa por entre os pontos, né? Por isso que a gente diz que ela se ajusta aos pontos. Então, esse ponto aqui, ó, essa bola está bem pertinho da reta, então ele vai ter um resíduo bem pequenininho, tá? Esse aqui também. Então, como ora o ponto está abaixo da reta, ora está acima, né? Para não haver cancelamento de um com o outro, né, que daí poderia dar um resíduo igual a zero, a gente pega essa diferença aqui, ó, entre o ponto e a reta e eleva ao quadrado. Então, pega o y do ponto, né, menos o y da reta e eleva ao quadrado. O y do ponto menos o y da reta e eleva ao quadrado. E assim por diante. Isso vai te dar esse valor aqui, ó. Tá? Então, esse é o que representa, né, esta soma. Cada uma daquelas diferenças elevada ao quadrado, né? Então, o resultado dessa quantidade aí vai ser positiva, né? Ou, no melhor dos casos, vai ser igual a zero. Se os pontos estiverem alinhados perfeitamente, tá? Perfeitamente alinhados numa reta, né? As diferenças vão dar igual a zero em todos os pontos, né? E aí, como no caso da figura aqui, se os pontos estivessem perfeitamente alinhados ao longo de uma reta, né? Todas as diferenças seriam iguais a zero. Neste caso aqui, ó, vai ter um resíduo positivo, tá? A ideia do critério dos mínimos quadrados, o que é? É descobrir a reta que dá o menor resíduo possível, tá? Porque vocês podem imaginar assim, né? Tem um conjunto de pontos aqui, bom, vai ter um monte de retas ali passando pertinho, umas mais distantes, né? O que o critério busca, digamos assim, é aquela reta que vai tornar aquela soma a menor possível, tá? No caso de ser uma função de ajuste linear, né? Então, esta função S que aparece ali, né, na definição é diferenciável, tá? E assim a gente pode determinar que sob certas condições qual é a função que minimiza o valor do S, tá? Então, na figura 1, a gente vê o gráfico de uma função que ajusta um conjunto de 4 pontos, né? E a função de ajuste ela não coincide com os pontos tabelados, né? Ela não passa exatamente por cima dos pontos, tá? Que é uma função de ajuste linear, evidentemente, né? Essa reta vermelha aqui que vocês estão vendo na figura, né, no gráfico, né, representa a função de ajuste, tá? E os pontos, essas bolinhas aqui, né, essas marquinhas que estão aqui, são os pontos lá de uma tabela, tá? Então, é isso que a figura está mostrando, né, que os pontos não precisam estar perfeitamente alinhados com a função, né? Bom, então, assim, aí vem a outra questão, né? Quais são os tipos de ajuste mais usados, né? Então, o ajuste linear, evidentemente, é o mais usado, porque é a função mais simples, né? A função, matematicamente falando, né? A função linear é uma função muito simples, porque só tem 2 coeficientes, né? É a inclinação da reta e mais o coeficiente ali onde corta o eixo vertical, né? Aí tem o ajuste quadrático, que é então aí já é um cálculo um pouquinho mais complicado, tem 3 coeficientes para serem determinados, né? Tem um termo constante, um termo de primeiro grau, mais um termo de segundo grau, né? Então, aí já é um pouquinho mais trabalhoso, mas, em geral, a função quadrática é menos usada que a função de ajuste linear. Porque pensa assim, né, pessoal? Tem sempre a relação custo-benefício, né? Então, se um pesquisador, né, da área da economia, da biologia, da química, né, de qualquer área de conhecimento, quer buscar lá uma relação entre 2 variáveis, tá? O que ele vai tentar primeiro? A função que é mais simples, ele vai gerar menos esforço computacional, que vai gastar menos tempo, né? Além disso, que é mais fácil de entender e não tem função matemática mais simples, né,
mais fácil de entender que uma função de primeiro grau, né? O gráfico é uma reta, né? O desenho em geral é fácil de ser obtido, né? Então, por causa dessas qualidades, né, da função de ajuste linear, ela acaba sendo a mais utilizada, né, nos problemas, né, dos mais variados tipos. Tá? Então, as demais, né, a função exponencial, por exemplo, né, que é também um tipo de ajuste bastante usado, ela é muitas vezes usada em problemas específicos, né? O pH de uma substância, né? Que mais? Decaimento exponencial, né? É uma função de ajuste do tipo, né, um n menos t vezes uma constante lá. A luminosidade das estrelas, né, obedece também uma escala logarítmica e aí envolve a função exponencial, né? Que mais? Sim, esse exemplo que a gente estava citando aqui no início, né? O número de pessoas infectadas por uma determinada doença infecto-contagiosa, né? Então, como esse número geralmente é crescente, né, durante um certo intervalo de tempo, como a gente observou aí no caso da Covid, né, e agora a curva está mudando de formato, durante um certo tempo ela obedece um crescimento exponencial, né? O que mais? O crescimento da população de determinado país, né? Aí, claro que existem condições, né, que hoje no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que é um estado, né, que tem uma taxa de crescimento populacional decrescente, né, se vocês olharem os documentos, os artigos que falam sobre o crescimento da população do Rio Grande do Sul, vocês vão ver que nos últimos anos a população rio-grandense tem crescido a uma taxa cada vez menor, né? E existem estudos já mostrando que daqui a alguns anos a população deverá diminuir, né, com o passar do tempo. Tá? Então, por que essas coisas são importantes? Né? Porque isso né, acaba repercutindo, né, na produção econômica, evidentemente, né, porque quanto menos gente para produzir, menor será a produção. Né, o PIB depende, né, do número de habitantes. E, evidentemente, que, né, para as políticas públicas serem, né, definidas, é necessário, né, que se saiba, né, o número de pessoas que precisam ser atendidas, né, por escolas, postos de saúde, hospitais, etc. Então, vou voltar lá para o nosso texto. Então, né, como eu já comentei, aqui as aplicações são aí nas mais variadas áreas do conhecimento. Tá? Bom, então, depois eu vou falar um pouquinho sobre as tabelas de diferença, né? A função de ajuste linear, né, ela é bem adaptada quando as diferenças finitas de primeira ordem forem aproximadamente constantes, ou se as diferenças divididas de primeira ordem forem aproximadamente constantes. Tá? Outra forma de definir é usar o gráfico de dispersão dos pontos, né, x, y, y, né, e observar que os pontos estão distribuídos aproximadamente ao longo de uma reta. Se a quantidade de pontos for muito grande, né, isso se torna impraticável ou é muito custoso. Né? Então, o uso do gráfico, certo? Para, digamos, a gente, né, supor que o ajuste linear é adaptado, é adequado, é quando a gente pode fazer o gráfico, né, e isso significa que a gente não tem uma quantidade de pontos muito grande. Ou simplesmente se a gente achar, não, eu quero usar um ajuste linear, né, porque para mim é mais fácil e assim por diante. Bom, beleza. Se tu quiser usar um ajuste linear, está aqui, ó, a função de ajuste, né, vai ter este modelo aqui. Alguns usam A mais B vezes X, né, enfim, isso é uma constante aqui, tá, que eu estou chamando de A0, mais uma outra constante multiplicada por X. Né, o X representa a variável independente, né, e aí tu vai ter que descobrir, né, o objetivo da técnica é descobrir os valores do A0 e do A1. Tá? E depois, evidentemente, né, que se a gente consegue descobrir esses valores, a gente pode testar, né, e comparar os valores da função de ajuste com os valores da tabela
que originou, né, aquela função e fazer comparações. Então, os parâmetros o A0 e A1, né, são obtidos através da solução de um sistema 2x2 abaixo, né, do sistema 2x2 abaixo, chamado de sistema normal. Né. No que diz respeito à notação, nos sistemas normais aparecem somatórios de várias parcelas. Né. E, por simplicidade, a notação somatória de UI, né, essa notação aqui, representa o somatório quando o I varia de 1 até N do UI. Então, o índice, para simplicidade, ele vai ser omitido, tá? Mas em todos os somatórios que aparecerem, fica implícito que o I varia de 1 até N. Tá? Bom, então vamos lá. Né? Cálculo dos coeficientes da regressão linear. Tá? Então, aqui eu estou apresentando para vocês, né, o sistema a ser resolvido, né, para obtenção do A0 e do A1. Né? Para calcular os coeficientes A0 e A1, devemos resolver o sistema abaixo, chamado de sistema normal. Né? Então, vai ficar N vezes o A0 mais somatório de XI. Veja que tem um parênteses aqui. Né? Esse somatório é multiplicado pelo A1. A primeira equação deve ser igual a somatório dos YIs. Tá? YI, quando I varia de 1 até N. Né? Segunda equação, somatório de XI, né, quando I varia de 1 até N, que está escondidinho ali o índice, conforme a observação anterior, vezes o A0, mais somatório do XI elevado ao quadrado. O que significa isso? Tu tem que pegar cada valor de X e elevar ao quadrado, soma tudo, multiplica pelo A1. O resultado dessa soma aqui tem que ser igual ao somatório de XI vezes YI, quando I varia de 1 até N. Ou seja, vai ter os pontos lá, né, o XI e o YI, tu vai multiplicar cada par de pontos, né, o X1 pelo Y1, o X2 pelo Y2, etc., até o XN e o YN, multiplica, depois soma tudo. Aí tu vai montar, né, esse sistema aqui, chamado de sistema normal. Né? Uma vez montado o sistema, né, pode resolver pelo método de Gauss. Né? Isso vai te dar esses valores aqui. Usando o método de Gauss para este sistema, né, tu vais obter os coeficientes nessa ordem aqui. Ó. Tu vai calcular primeiro o A1, mediante essa fórmula. Né? Então, o que tu precisa? O N. Bom, o N é só contar o número de pontos. Né? Somatório de X, Y, Y. Bom, esse somatório tu já fez lá, né? Na própria montagem do sistema. Somatório de X multiplicado pelo somatório do Y. Tu tem esses dois somatórios, multiplica, tu tem esse coeficiente aqui. No denominador, N vezes somatório do XI elevado ao quadrado. Esse somatório já aparece na própria montagem do sistema aqui. Então, tu já tem esse valor. Né? E aqui, ó, é o quadrado do somatório de XI. Bom, como o somatório de XI é conhecido aqui, né, tu pega esse valor e eleva ao quadrado. Isso substitui aqui nessa fórmula, vai te dar o coeficiente A1. Né? Aí tu vem para cá. Né? Uma vez conhecido o valor do A1, tu substitui aqui e calcula o A0, somatório do YI menos o produto do somatório de XI vezes o A1, dividido por N. Isso vai te dar o A0. Uma vez, né, calculados esses dois coeficientes, tu vais montar aqui, ó, como se diz, né, vai definir a função de ajuste. Tá? Então, esta função vai ser definida a partir da resolução daquele sistema normal que aparece ali embaixo. Tá? Muito bem. Então, uma vez obtida a função de ajuste, né, P de x igual a 0 mais A1x, podemos usá-la para estimar o valor do y, incluindo esse valor de x fora do intervalo dado. Né? Então, devido à simplicidade de obtenção e um maior conhecimento da função de primeiro grau por profissionais de outras áreas, esse ajuste é muito usado, né, como eu já havia comentado, mas está registrado por escrito aqui. Bom, mas aí vocês podem perguntar assim, tá, mas como é que pessoas de outras áreas, por exemplo, imaginem uma pessoa da área da ciência da saúde, né?
uma pessoa da economia, uma pessoa da área de química, que está usando lá a matemática para resolver, para calcular essa função. Como é que ela vai saber, né, se aquela função de ajuste realmente deve ser, né, uma função confiável, digamos assim, que estabelece uma boa relação, né, entre as variáveis x e y daquele problema que a pessoa está estudando. Tá? Então, como é que, a qual conhecimento ela pode recorrer para ter mais confiança, né, nos resultados? Então, ela pode usar um coeficiente que é chamado coeficiente de determinação. Vou mostrar aqui para vocês. Então, esse coeficiente é um modo de medir a qualidade do ajuste linear simples. Tá? Então, é aqui através do coeficiente de determinação. Tá? Esse R2 aqui, pessoal, é uma notação. Tá? Isso aqui não é um número elevado ao quadrado, é simplesmente R sobrescrito 2. Tá? Então, esse coeficiente ele vai ser sempre um número entre 0 e 1. Tá? Quanto mais próximo de 1 estiver esse coeficiente, melhor será o ajuste linear. Tá? Ó, então, no número... Deixa eu só interromper aqui, pessoal. Vou encerrar o meu e-mail aqui para não ficar atrapalhando. Pronto. Ó, então, no numerador, ó, vamos ver os termos que aparecem. Somatório de x vezes y, esse valor aqui é conhecido, né? Este valor aqui também é conhecido, somatório de x, multiplica pelo somatório do y, divide por n, né? E eleva essa diferença ao quadrado. Então, beleza, isso aqui é tranquilo. No denominador, somatório do quadrado de cada termo, então pega cada valor de x, eleva ao quadrado e soma, né? Aqui é o quadrado do somatório, né? Então soma todos os valores de x e eleva ao quadrado, e divide por n, né? E aqui a mesma coisa em relação à variável y. Tá? Então, são termos bem simples de serem calculados. Isso aqui, por exemplo, para calcular ali na planilha, por exemplo, é uma barbada. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar, nós vamos estabelecer que, nos nossos exemplos aqui, tá, se um determinado conjunto de pontos, né, tiver um coeficiente de determinação maior ou igual a 0,7, tá, é porque aquele modelo de ajuste linear ali tá legal. Tá? Então, esse é o critério que eu vou usar. Tá? Menor que 0,7, ele não explica bem a relação entre as variáveis. Se o for maior ou igual a 0,7, é porque ele explica bem a relação entre aquelas variáveis. Tá? Mas eu que estabeleci 0,7. Tá? Não existe na literatura um valor definido. Ó. Então, aqui, pessoal, ó, este exemplo, né, é um exemplo de um livro de cálculo que fala o seguinte. Ele apresenta uma tabela, né, com a população mundial, tá, em bilhões, né, de habitantes em 6 anos diferentes. Tá? Ó, 1985, 1990, 95, 2000, 2005, 2010, tá? E ali, na linha de baixo, né, a população. Né? Em 85 era 4,9 bilhões de pessoas, em 1990 era 5,3 bilhões, né? E até 2010 ali, ó, que era em torno de 6,9 bilhões de pessoas. Nós estamos em 2021, então vamos fazer um modelo de regressão linear para estimar a população, então, em 2020, né? A partir desses dados aí. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui na planilha, para vocês verem como é que isso pode ser resolvido direto. Depois eu comento a parte escrita, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, já vou aproveitar aqui o exemplo para mostrar como a gente pode organizar uma planilha
É claro que, para quem conhece o Excel, tá, o suficiente, sabe que as funções de ajuste já estão prontas lá. Tá? Mas eu vou montar aqui, ó, para fazer o cálculo, né, daqueles coeficientes todos, tá? Então, eu vou botar assim, ó, cálculo do ajuste linear. Né? Certo? Vou botar aqui, assim, um título, assim, um subtítulo. Ó, população. Ó, esse é um exemplo, né, pessoal? Imagine assim, como é que foram determinados, né, esses números aqui, ó. Imagine assim, ó, a população mundial, né, imagine, o mundo tem aproximadamente 160 países, né? E aí foi divulgado aqui, né, o número de habitantes, né, de todo o planeta, né, nesses vários anos aqui diferentes, tá? Então vocês pensem assim, como é possível saber, né, a quantidade de habitantes em todo e qualquer país, né? Imagine os países, por exemplo, de regiões como regiões da África, né? Países do Oriente Médio, né, onde tem costumes muito diferentes, né, dos costumes ocidentais, né? Então, esses números aí estão certamente sujeitos, né, a variações para cima e para baixo. Né? Não dá para dizer que, quando fala ali que é 4,9 bilhões de habitantes, né? Esse é um número aproximado, mas beleza. Né? Então, vamos considerar que esses números realmente retratam aí a população. Tá? Então, olha aqui, ó. A gente vai colocar assim, aqui o índice, tá? Aqui o XI, opa, desculpe, vou botar aí, e botar em minúsculo que fica melhor, Y1, tá? Vou botar aqui mais umas colunas, que eu vou centralizar aqui, depois as pessoas vão entender. Então, aqui, ó, o índice 1, né? Então, aqui, a partir do 1, né, o próximo termo é a célula do 1, ó, mais 1. Então, para quem conhece o Excel, sabe o seguinte, né? Depois que a gente define ali a primeira célula, é só arrastar aqui assim, né? Ó, de 1 a 6, tá? Então, aqui, ó, 1985. Então, você observa que a tabela está mostrando ali que que o intervalo, né, de tempo ele é constante de 5 em 5 anos. Né? Então, uma vez que eu defini a primeira célula, eu posso definir a segunda assim, é igual, né, a primeira, ó, mais 5. Né? E aí eu vou arrastando aqui assim, ó. Aí ele preenche automaticamente, né, somando de 5 em 5, tá? E vocês observem, bom, deixa eu preencher aqui. Ó. Então, aqui, ó, vocês observam que o espaçamento, né, no eixo X, que é o tempo, tá, ele é constante. Né? Então, quando isso acontece, a gente pode calcular o que é chamado de tabela de diferenças finitas. Tá? Vou botar aqui, ó, delta YI. Vou botar o D ali, depois eu vou transformar em símbolo. Tá? Daí ele vai botar o delta ali. Ó. O que é o delta? A gente vai pegar essa coluna aqui, deixa eu centralizar aqui. Como é que calcula o delta? O delta é assim, ó. Ele vai pegar, nessa primeira linha aqui, o Y2, né, menos o Y1. Tá? E depois tu só, como o espaçamento aqui é constante, tu só atualiza aqui. Ó. Tá? Depois é o Y3 menos o Y2, o Y4 menos o Y3, o Y5 menos o Y4 e o Y6 menos o Y5. Então, vocês vejam que todas as diferenças são iguais. Tá? Então, eu posso inserir um comentário aqui, ó. Né? Como
as diferenças finitas de primeira ordem são iguais, né, os pontos se ajustam perfeitamente a uma função linear. Né? Os pontos estão alinhados. Né? Eles estão, quando isso acontece, né, é porque eles estão alinhados. Tá? Então, beleza. Então, o que a gente precisa? Então, eu peço que vocês, se vocês têm aí a opção de usar o Excel, vocês já podem montar a planilha aí, tá? Para calcular esses somatórios aqui. Ó. Vamos fazer esses somatórios aqui. Então, o que a gente precisa, né? Ó. Bom, vocês vejam, o N, tá? O N está aqui. Né? Isso eu sei que é o N, isso aí não precisa calcular. O somatório de XI está aqui. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai colocar aqui, ó, igual a soma, ó, soma, né, de todas essas colunas aqui. Tá? Aí fechou aqui. Tá? O que mais? Soma dos Y. Ó. Então, aqui a mesma coisa. Né? Só atualiza aqui. Ó. Aí vai somar aqui os valores do Y. Vocês vejam que é a soma, né, da E7 até a E12. Estão vendo? Ó? Desta célula até a E12. Né? O que mais que precisa? Está vendo aqui, ó, somatório de xi elevado ao quadrado. Então, a gente vai colocar aqui, ó, xi elevado ao quadrado. Né? A gente vai pegar cada valor aqui do x e vai levar ao quadrado. Ah, mas vai dar um número muito grande, né? Ah, mas então o que eu posso fazer para transformar esses números em números menores? Ah, vou fazer a seguinte jogada aqui, pessoal. Eu vou transformar aqui, ó, este número em zero. Né? O que eu faço? Eu vou subtrair, né, 1985 menos 1985. Eu vou transformar este valor em zero. Eu vou botar zero aqui. Olha só. Então, em vez de ser 1985, 1990, 95, 2000, etc., eu tenho 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Ele automaticamente atualizou lá. Então, este zero aqui, ó, é a mesma coisa que 1985 menos 1985. Então, vou botar aqui. Então, eu simplesmente fiz uma mudança de variável, tá? Porque esse zero representa 1985 menos 1985, tá? Então, eu vou pegar agora e eu vou levar ao quadrado aqui, tá? Então, eu pego essa célula, coloco igual aqui, ó, tá? E pego o valor do x e levo ao quadrado. Então, vai ficar zero ao quadrado, que é zero. Imagina, né? 1985 ao quadrado é um número muito grande. Aí eu pego e atualizo aqui, ó. Tá vendo? 0 ao quadrado dá 0, 5 ao quadrado dá 25, 10 ao quadrado dá 100. A vantagem de trabalhar com números menores, né, é mais fácil da gente conferir, né, que o resultado realmente está certo. Né? Ó, 25 ao quadrado é 625, né, e aqui a soma. Então, eu vou somar aqui. Né, a soma de todos esses valores. Né? O que mais que precisa? Somatório de x vezes y. Né? Ó, xi, yi. Tá? Claro que a gente, no final, tem que lembrar disso, né? Que a gente fez essa mudança aqui, depois a gente vai fazer a compensação lá no final. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos fazer x vezes y. Ó. É este valor multiplicado pelo y. Aí eu vou lá e atualizo aqui. Ó. Tá? Ah, eu quero conferir aqui. Ó. Pega aqui, ó, uma calculadora. Né? Multiplica lá, por exemplo, essa última linha aqui, ó, 25, né, multiplicado por 6,9, 172,5. Então, dá para ver que esses valores que estão aqui nessa coluna, né, ó, nesta linha, 130, é o resultado da multiplicação do 20 pelo 6,5. Tá? Então, é isso que tem que fazer. Né? Multiplica e
lá naquela linha da soma, tu vai somar as quantidades. Tá? Então, agora, a gente vai montar aqui no Excel, né, o sistema normal aqui. Ó. Olha só. Vou botar aqui. Ok. Vou botar aqui, sistema normal. Né? Ó, qual é o N? O N é o último valor do índice, está aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Vamos centralizar aqui. Então, N vale 6. Né? Quanto é que é o somatório de XI? Está aqui. O somatório de XI é 75. Está aqui. Somatório do YI, 35,4. Né? Aqui é 75, que é o somatório do XI. Aqui agora é o somatório do XI ao quadrado. Está aqui. 1.375. 1.375. E aqui o somatório de XYI é o 477,5. É isso mesmo. 477,5. Tá? Então, esse é o sistema que a gente chama de sistema normal. Tá? Que aqui eu estou escrevendo só os coeficientes, né, pessoal? O A0 e o A1, eles estão escondidos, né? Não aparece o A0 e o A1. Agora vamos calcular a solução. Ó, como é que eu calculo o A1? Ó, vou escrever aqui. Solução do sistema. Ó, vou botar aqui A1. A gente vai colocar a fórmula do A1 aqui. Ó, vejam. N, o N é este valor aqui, 6. Né? Então, vou botar, é uma cópia ali. Né? Vezes o somatório de XI e YI, que é esse valor aqui. Menos somatório de X, esse aqui. Multiplicado pelo somatório do YI, que é esse aqui. Aí fechou parênteses, tá? Dividido por, ó, no denominador tem o N de novo, né? Então tá aqui, N, multiplicado por somatório de XI ao quadrado, ó. Somatório de XI ao quadrado é aquele 1.375 ali, tá aqui, ó. Vou pegar, pode ser essa célula ou essa aqui, vou pegar essa aqui, tanto faz. Tá? Menos, ó, agora cuidem, que tem um somatório elevado ao quadrado. Aí bota um parênteses, é o somatório do x elevado ao quadrado e fechou o parênteses da divisão. Tá? Ó, 0,08. Né? Então, encontrou o A1. Agora vai encontrar o A0. Vou botar mais para cima ali. Tá? Agora vamos calcular o A0. Então, é igual a parênteses, somatório do Y. O somatório do Y é esse valor 35,4 aqui, tá? Menos o A1 vezes o somatório de X. É o somatório do X vezes o valor do A1 que está recém-calculado ali. Então, tu vai pressionar exatamente essa célula aqui. Vai dividir por N, que é a célula do N igual a 6, que está aqui ou ali no sistema, tanto faz. Né? E aí, pressiona Enter. 4,9. Tá? E aí vocês têm, então, a função de ajuste. Né? Ó, então, vocês podem colocar aqui um comentário, ou aqui uma célula, vou botar assim. Botar assim. Vou botar na outra linha aqui para ficar melhor. É importante a gente organizar, porque daí fica mais fácil. Função
Aqui é só uma parte, é como se fosse um texto, tá? Não é fórmula matemática. Então, a gente vai escrever a função de ajuste como um texto aqui, só para deixar o registro. Depois você vai entender o que eu quero dizer. Ó, P de x, ó, o A0 é 4,9, né? E o A1 é 0,08, multiplica o x, tá? Ó, vamos mostrar lá no texto. Ó. Como é que a gente monta a função, né? Ó, o A0 é a constante, e o A1 multiplica o x, tá? Então é importante a organização ali, né? O A1 é 0,08 que multiplica o x, né? Então, vocês têm agora resolvida, né, a questão, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos calcular a função de ajuste. Vou botar assim, ó, o y do ajuste, né? O que é o y do ajuste? É o valor dessa função aqui, ó, calculado nos valores de x para comparação, tá? Então, a gente vai botar assim, ó, tá igual a esta célula, que ela vai ficar fixa, a gente vai pressionar F4, mais esta célula, que vai ficar fixa, eu vou pressionar F4, multiplicado por x. Ó, eu acho que eu inverti. É esta célula que é o A0, né? Essa célula F4, mais esta célula F4 vezes x. Ó, e aí eu simplesmente atualizo aqui. Então, o que vocês observam aqui, né? Os valores da função de ajuste são exatamente iguais aos valores da tabela. Tá? Isso acontece porque os pontos estão perfeitamente alinhados. Tá? Certo? E isso a gente verifica aqui no S, aqui, ó. O resíduo, cálculo dos resíduos. Aqui. Ó, o que é o resíduo? Tu vai pegar este valor menos este valor, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Tá? E vai somar tudo depois. Né? Claro que aqui nesse caso, né, ele dá valores residuais ali que são praticamente iguais a zero, mas é como se fosse zero. Né? Tá? É 10 a menos 30. Né? Por que aconteceu isso? Porque aqui, ó, vocês observem que, né, as diferenças de primeira ordem são todas iguais. Ó. Então, é porque os pontos estão perfeitamente alinhados. Né? Isso a gente pode verificar aqui. Ó. Vocês marquem as duas colunas ali do x e do y. Tá? Aí vocês vão aqui, ó, no Excel, ele tem... Opa, desculpe. Deixa marcado ali. Aí vai ali, ó, inserir. Tá? Aí vocês têm aqui gráficos. Ó. Aí vocês pedem para fazer a dispersão. Pode ser esse gráfico aqui, pode ser esse aqui. Ó. Olha aí. Então, vocês vejam que, né, os pontos estão perfeitamente alinhados. Tá? Aí vocês vão botar o mouse ali em cima dos pontos, tá? E vão pressionar o botão direito ali do mouse. Vai aparecer esta opção ali. Vocês vão aqui, ó, adicionar linha de tendência. Ó. Aí vocês vão aqui, ó, na função linear, que é o que a gente está calculando, né? Nas opções aqui, ó, exibir equação e exibir o valor do R ao quadrado. Tá? Pronto. Ó. Então, vocês vejam lá que o y que aparece aqui é exatamente a função que a gente calculou, ó, só está escrito numa outra ordem, 0,08x mais 4,9, tá? E o r ao quadrado igual a 1. Isso porque, no caso excepcional, né, que os pontos estão perfeitamente alinhados, o r ao quadrado é exatamente igual a 1. Tá? Então, por isso que, neste caso, né,
a gente pode dizer que o ajuste linear explica de modo perfeito, né? Sem nenhum erro, a relação entre essas variáveis. Ah, bom, mas como é que calculo o R ao quadrado? Está aqui, ó. Então, está aqui. Vocês obterem aquele valor, vocês vão ter que inserir, né, os dados nessa fórmula aqui. Tá? Então, o que precisa? Vou botar aqui. Então, a minha sugestão para vocês é dividir, né, em 2, o numerador, tá, e denominador da fórmula, depois divide um pelo outro, tá? Então, numerador, eu vou botar aqui, ó. Somatório de xi menos somatório de x vezes somatório de y dividido por n, tudo isso elevado ao quadrado, né? Então, se eu botar esse sinal de igual aqui, abre um parênteses, somatório de x vezes y, está aqui, ó. Somatório de x vezes y está aqui. Menos somatório de x, menos o somatório de x, que está aqui, vezes o somatório do y, que está aqui, dividido por n, que está aqui, elevado ao quadrado, né? Ó. Então, estão ali, né? Somatório de x vezes y, somatório menos somatório de x vezes somatório do y, dividido por n, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Você veja que é todo fator, né? Beleza. Então, dá 1.225. Agora aqui, denominador. É igual. Tem dois fatores, ó. Somatório de x elevado ao quadrado. Está aqui. Onde é que está? Está aqui, ó. Ah, mas a gente vai ter que calcular uma coisa antes. A gente vai ter que calcular o somatório do y ao quadrado. Então, vamos calcular. y elevado ao quadrado. A gente vai pegar o valor do y e vai elevar ao quadrado, né, em cada um dos pontos. Está aqui. E depois vai somar essas quantidades aqui. Então, esse 211,66 é a soma dos y elevado ao quadrado. Né? Beleza? Então, agora eu posso calcular o denominador. É igual. Somatório de x elevado ao quadrado. Esse valor aqui, ó. Menos o quadrado do somatório de x. Então, é menos o somatório do x elevado ao quadrado dividido por n. Aí fecha o parênteses. Multiplicado por somatório do y ao quadrado. Está aqui, ó. Esse valor aqui. Menos este somatório, que é o somatório do y, elevado ao quadrado, dividido por n, que é 6. Aí fechou o parênteses. 1.225. Divide um pelo outro, né? Então, vou botar aqui, ó. Aqui é o R2. R de chapeuzinho 2. Opa. Vou botar essa anotação, tá? Aí só dividir um pelo outro. Vai dar 1, né? Esta célula dividido por esta. Tá? Então, neste exemplo, né, claramente os pontos estão perfeitamente alinhados, né? Então, esse é um caso extremo, digamos assim, né, quando os pontos estão perfeitamente alinhados, que o coeficiente de determinação, né, que é igual a 1, significa a função linear explica, né, perfeitamente a relação entre as variáveis. Tá? Bom, o que a gente vai fazer então agora, para finalizar, né? Ó,
Então, aqui os valores, certo? Eu peguei e fiz uma outra translação aqui, mas isso não importa, né? Fiz uma outra solução. E, ó, eu quero calcular a projeção da população em 2020, né? Ó, vamos lá. Ó. No nosso caso aqui, ó, esse valor, vocês lembram, esse valor representa 1985 e esse aqui representa 2010, né? Então, nesse cálculo que eu estou fazendo, eu tenho que fazer a estimativa no x igual a 35, certo? 2010 é 25, então 2020 é x igual a 35, né? Então, eu vou botar aqui, ó, estimativa em 2020. Vou botar assim, ó, estimativas futuras da população. Tá? Vou botar aqui, ó, ano, e aqui a população. Ó, 2020. Tá? Ó, então, vou botar o comentário aqui. Vou botar a anotação. Sim, vou usar... Opa. X igual a 35 na fórmula de ajuste linear. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar igual, ó, o A0, né, mais este coeficiente vezes 35. Ó. Então, a população estimada em 2020 por aquele modelo, né, foi de 7,7 bilhões de habitantes. Né? Vamos fazer 2025 aqui, que faltam 4 anos. Né? Então, 2025... né, vou usar x igual a 40. Tá? Ó, então vai ficar igual ao A0 mais o A1 multiplicado por 40. Então, para 2025, a estimativa é de 8,1 bilhão de habitantes. Tá? Isso se explica por essa própria tabela, né, pessoal? Aqui eu estou mostrando que a cada 5 anos a população cresce 0,4 bilhão. Tá? Então, se essa taxa se mantém, né? Então, em 2020 a população foi de 7,7 bilhões e em 2025 deverá ser de 8,1 bilhões de habitantes. Mas vejam, né, como é que a gente analisa criticamente, né, esta solução? Observar que não tem como garantir, né, que as taxas de crescimento populacional, né, dos diferentes países e da Terra como um todo, né, vão se manter. Né? 0,4, né, bilhão a cada 5 anos. Né? Aí não tem como a gente afirmar. Né? Mas é um modelo, né, importante, né, é uma projeção, né, que é feita e é considerada em muitos modelos, inclusive modelos de clima. Tá? Então, pessoal, em função da hora aqui, eu vou encaminhar para o encerramento da atividade de hoje. Né? Bom, é isso. Então, a aula em si está encerrada. E se alguém tiver alguma pergunta aí sobre algum outro assunto, ou mesmo da aula de hoje, né, estou à disposição, tem uns minutinhos ainda. Sem perguntas? Qual é a tua dúvida? Não sei exatamente. Deixa eu